Beleza, entramos no sistema. O caixa está aqui no registro base, ele precisa sempre estar aberto, tá? Então a gente não consegue fazer nenhum tipo de recebimento se o caixa estiver fechado. Então, se você está com o caixa fechado, tentar fazer um atendimento, o atendimento você consegue, mas na hora de fazer o recebimento, ele vai te dar ali um aviso, né? Ele vai te bloquear, vai informar, né, que você não consegue fazer esse recebimento porque não existe caixa em aberto. Então, a gente precisa sempre estar com o caixa aberto, tá bom? Como é que eu faço uma abertura, né, de um caixa? É de uma forma bem simples. Se teu caixa estiver fechado, quando você clicar ali na aba de caixa, né, pelo campo de pesquisa a gente consegue localizar. Ele fica dentro do módulo de financeiro, caixa. A gente vai utilizar o fechar turno, né? Esse vai ser nossa frente de caixa. Então, caso ele esteja fechado, a gente ao clicar aqui, ele já vai abrir aquela tela que a gente já viu antes para fazer ali o referenciar, né? Qual que vai ser a data, o horário para poder abrir, qual que é o nosso saldo inicial e etc. Tá? Aqui ele já está aberto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse caixa para mostrar para vocês como é que a gente faz ali essa parte de início de caixa, tá? Então, com caixa aberta, eu vou selecionar aqui um operador. Eu sei que eu tenho aqui R$ 30 em dinheiro. Deixa eu ver, ó, eu tenho 130 no meu caixa atualmente em dinheiro, tá? Eu vou deixar ele assim mesmo. Então, eu vou fechar esse meu caixa aqui, tá? Desse jeito. Conferir meu meio de recebimento. Vou clicar aqui em fechar turno. Beleza, então ele já abriu aqui a possibilidade de eu criar um novo turno ao fechar esse. Então eu fecho um e o sistema ele já pode, de forma automática, abrir o do próximo dia, para que quando você chegar na sua loja no próximo dia, você não precise fazer essa rotina de abertura, ele já vai estar aberto, tá? Então essa possibilidade aqui, se você deixar esse botão aqui marcado, ele vai fazer isso para você. Não é o nosso caso, eu vou deixar ele desmarcado, então ele não vai criar um novo turno ao eu fechar esse turno que a gente está aqui, tá? Lembrando que aqui a gente está numa base fictícia, onde eu faço alguns treinamentos com vocês, então nossa data aqui ela está de forma incorreta, tá? Eu estou fechando do dia 2, tá? O sistema está informando que eu não vou abrir, né, o pro próximo turno. E quando eu for abrir novamente, ele vai me dar ali R$ 130 para começar o meu turno, tá? Então eu vou confirmar. E o meu caixa, então, ele fechou, tá bom? Vou fechar tudo aqui novamente. Beleza. E digamos que a gente iniciou aqui, né, o nosso dia, tá? Eu quero abrir o meu caixa. Então, vamos lá. Financeiro, caixa, fechar turno, tá? Quando eu clicar em fechar turno, veja que não abriu, né, aquela primeira parte, tá? Então, ele vai dizer que para você selecionar um caixa, escolha o caixa de vocês, o turno. E agora sim a data e o horário, tá? Lembrando que eu não consigo abrir o caixa se o horário estiver retroativo. Então, no meu caso aqui, a gente está... agora são 14h13, né? Vamos tentar abrir um mesmo caixa com essa mesma data aqui. Vou tentar abrir aqui, ó, 14h15 e vou dar um confirmar. Beleza, legal, ele deixou. Então, vou clicar novamente aqui em fechar turno. E agora ele abriu, tá? Então, a gente abriu o caixa de hoje. Tá? Ele está aqui para as 14h15 e não temos nada aqui, tá bom? Então agora basta a gente começar o nosso dia, né? Então a gente fez aqui já a abertura do caixa, agora a gente consegue fazer recebimentos, a gente consegue trabalhar de fato no sistema com essa parte de recebimentos, tá bom? Sobre a abertura de caixa, alguém tem alguma dúvida? Não? Tá, a abertura de caixa ela é bem tranquila, tá? Bem tranquilinha mesmo. É, eu vou passar para vocês aqui o que, que significa cada botão da tela, como que eu faço transferência, como que eu faço aporte, sangria, o que, que é cada coisa aqui. Tá? Eu sei que eu já falei 1000 vezes sobre isso, não tem problema nenhum em falar mais 1000 se for preciso, tá? E se alguém quiser perguntar também algo que eu já falei ou né, alguma coisa pertinente aqui também não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade. Então aqui quando a gente está com o nosso caixa,
a gente tem que sempre, tá, quando a gente for fazer alguma ação que eu digo, né, o fechar um turno, fazer um aporte, uma sangria, uma conferência também, tá, a gente precisa sinalizar quem está fazendo isso aqui no sistema, tá, porque o sistema não faz nada sozinho, a gente precisa sinalizar ele quem que está fazendo isso, tá. Então essa parte de operador, ela precisa sempre estar selecionada ali quando você for fazer alguma ação, para que o sistema acate e você respeite ali o que ele quer, tá? Para que você consiga realizar. Caso esteja alguma coisa faltando, né, alguma coisa inconsistente, ele vai te acusar ali que faltou isso, faltou aquilo, tá bom? Então, o operador, como o nome próprio já diz, a pessoa responsável por estar fazendo algum tipo de ação aqui dentro do nosso caixa, tá? Observação, caso eu queira informar, né, ali alguma coisa que aconteceu nesse dia, nesse caixa, um exemplo aqui esporádico que acontece, tá? Você lançou uma venda com vínculo fiscal, enfim, não conseguiu corrigir e aí você pode informar aqui, ó, venda X, né, não, favor não considerar, pois o valor já foi recebido anteriormente ou o valor incorreto. Você consegue dizer ali uma informação para quando você fazer a impressão desse caixa, a próxima pessoa que for abrir ou fechar tenha ciência ali do que aconteceu, tá? Tem alguma observação referente a alguma coisa que referencia aqui o nosso caixa, tá bom? Esse botão de atualizar, ele é legal porque você consegue atualizar literalmente tudo que foi feito, né, durante o dia, pois tem situações que você faz diante o sistema, né, um recebimento, uma venda, um pagamento, enfim, que às vezes pode ser que ele não atualize de forma automática. Então você pode clicar em atualizar para ele carregar alguma informação ali que não está visível ainda, tá bom? O fechar turno, então ele serve para fechar o nosso turno, tá bom? Quando a gente encerrar ali o nosso dia, tá? Então para fechar, você precisa selecionar um operador e também conferir todos os meios monetários, tá? Que ficam aqui no canto esquerdo. Tá? Basta clicar em cima de cada um e fazer o checkzinho aqui. Lembrando de visualizar sempre aqui embaixo também que existe possibilidade de ter pagamentos como promessa, tá? A gente já falou sobre boletos, crediários, todos eles se enquadram como promessas. Então eles aparecem aqui embaixo, tá bom? O abrir turno, diferente do fechar, que é literalmente a palavra, o abrir turno não significa de fato abrir o nosso caixa, tá? Porque a gente viu ali que quando a gente abre o nosso caixa, ou ele abre direto ali pelo fechar turno, quando a gente fecha, a gente já reabre, ou caso ele esteja fechado, quando a gente clica ali em fechar turno, ele já vai abrir a tela para a gente abrir, tá? Sem a necessidade da gente clicar nesse botão de abrir turno. O abrir turno aqui no sistema ele vai servir mais para você abrir um turno ou um caixa retroativo para manutenção, tá bom? Onde que eu consigo achar isso aqui? Tudo que você faz de turno, ele vai ficar nesse canto aqui, ó. Nesse campo é turno geral, tá? Veja que o nosso agora está aberto. Então, se eu clicar na lupinha, ele vai trazer todos os meus turnos, todos os meus registros. Vejam que eu estou aqui na chave 565. Então, desde que foi criada essa base aqui para mim, eu fiz 565 aberturas de caixa, tá bom? Então, esse botão abrir turno é caso eu queira fazer alguma manutenção em algum caixa retroativo. Então, eu posso selecionar ele aqui e clicar em abrir turno, tá bom? Ó, eu posso clicar aqui, desejo abrir turno selecionado, tá bom? O que eu faço com isso? Uma manutenção, tá? Eu posso é, verificar o turno, corrigir o turno, lembrando que existem regras para isso, então nem sempre eu consigo fazer alguma correção num caixa muito antigo, tá bom? Mas esse é o conceito do abrir turno aqui, tá bom? O imprimir, né? Você tem ali três possibilidades de impressão. Então você consegue imprimir no meio analítico. Analítico é algo mais analítico, né? Algo mais analista. Então tem mais informações. O sintético é um pouquinho mais cru, tá? De informação. E o impressora térmica ele vai trazer no formato ali de bobina, tá? Para quem aí já era cupom fiscal tem mais entendimento, ele vai te trazer ali a impressão nesse meio, tá? Então ela é mais curta, mais fininha, né? E, e ela sai dessa forma para vocês em bobina, tá? Já os outros vão sair no formato A4, tá? De impressora normal ali. Transferência de conta. Então, eu falei ali lá pelas 10h30 que eu fiz um treinamento hoje também de caixa, recebimentos, correções, etc. O transferência de contas, ele não serve diretamente só para dinheiro, tá? Que nem a gente já abordou algumas vezes isso aqui. Ele vai servir literalmente para qualquer meio monetário.
O transferência de conta ele vai servir para você tirar um valor, né, seja de cartão, o que for, tá, pessoal? É, de uma conta aqui do sistema e transferir para outra conta, tanto da mesma loja quanto para outra loja, tá? Para fazer esse tipo de ação aqui dentro. Lembrando que tudo que vocês fazem sempre tem um cadastro de conta por trás, tá bom? Então aqui no módulo financeiro veja que eu tenho um módulo de conta. E todos os pagamentos, recebimentos de atendimento, etc., são vinculados ali, né? É feita uma configuração antes para isso, tá? Mas eles são vinculados a uma conta. Vocês futuramente vão poder sim criar contas para vocês com o nome que vocês quiserem e vincular as coisas também a essa conta, tá bom? Então, exemplo, eu quero fazer aqui quero gerenciar os meus pagamentos do meu mês ali de fornecedor, salário dos meus funcionários, enfim, eu posso criar uma conta destinada apenas a pagamentos, tá bom? Eu consigo fazer isso. Então eu posso ali depois vincular tudo ao meu pagamento, tá? E nessa transferência de contas, então eu posso, né, transferir de uma conta para outra que vai movimentar o meu extrato aqui no sistema, exatamente igual da vida real, tá? Onde a gente tem ali nosso extrato, né, e tudo que sai, ele movimenta a nossa conta e tudo que entra também. Tá? Então essa transferência de conta ela é totalmente voltada à conta do sistema barra extrato, tá bom? Aqui então do lado direito a gente tem dinheiro recebido, dinheiro pago, aporte dinheiro, sangria dinheiro e algumas outras opções, tá? O aporte, pessoal, como o próprio nome aqui já diz, para quem já trabalha com caixa, entende um pouquinho mais de financeiro, acredito que já saiba o que significa, né? O aporte, ele é a entrada que você dá ali, um reforço de caixa, tá? Aqui no sistema, ele é para o caixa, tá, pessoal? Então, ele é um dinheiro externo que vocês mesmos colocam aqui para o sistema, tá? Para vocês terem ali um troco, tá? Para o cliente ou não, tá? Isso aqui você pode usar para qualquer tipo de ação, tá? Eu imagino que vocês possam utilizar isso aqui de forma mais para troco mesmo, tá? Então, é uma entrada de dinheiro que vocês colocam aqui no sistema, tá bom? Eu vou fazer um teste para vocês, então eu vou selecionar aqui um operador, tá? Digamos que eu não tenho aqui um trocado, mas eu tenho R$ 100, tá? Que é do meu caixa retroativo que eu não tirei esse dinheiro. Ele está aqui comigo ainda. Mas digamos que eu não tenho nada. Então eu posso vir aqui em aporte, vou clicar em criar. Ele vai me dar aqui o template, né? E ele diz aqui pra gente que é somente forma monetária dinheiro, né? O aporte, ele somente você está dando a entender que você está colocando dinheiro físico, né? Aí no seu caixa, tá? Na vida real, tá? No físico, falando em ambiente real agora, para que você tenha ali um trocado para o seu dia a dia, tá bom? Então o aporte aqui é isso. Então eu vou selecionar aqui, lembrando que para vocês pode estar diferente, tá bom? Eu vou dizer aqui que é o aporte e vou colocar aqui um valor de, digamos que seja R$ 200 e vou adicionar. Então, ó, ele veio para cá, tá bom? Então eu dei uma entrada, né, um reforço em dinheiro, tá bom? E é dessa forma que a gente se comporta aqui, tá? No meu montante agora eu tenho 200 aqui que foi recebido hoje, que eu dei entrada, mais 100 do meu dia anterior, né? Então o meu total aqui é 300, tá bom? Então lembrando que se eu fechar meu caixa agora, eu vou ter R$ 300 acumulado para o próximo dia, beleza? Vamos lá. Alguém tem dúvida de aporte? Eu vi que algumas pessoas já tentaram fazer e tá ali com permissão bloqueada, né? Então isso aí daí é regra de perfil de acesso, tá bom, pessoal? Caso alguém tente fazer e dê algum tipo de bloqueio ali. Aqui embaixo a gente tem sangria. Então sangria, diferente de aporte, ela é completamente o oposto. Então o aporte entra, a sangria sai. Então a sangria ela tem é, diversas ações ali, né, na rotina do dia a dia. Tem pessoal que faz ali, tem uma loja que tem determinado valor que pode ter no caixa. Então, quando ultrapassa esse valor, os funcionários ou o próprio dono, ele tem ali essa possibilidade de tirar o dinheiro do caixa, que ele não quer que tenha, né, muito valor, fazer um depósito, alguma coisa assim, tá? E também existe ali a parte de sangria, onde a gente pode tirar um dinheiro do caixa para fazer alguma coisa referente à loja, né? Comprar, exemplo, água, um café, algum material de limpeza, alguma coisa para a loja com o próprio dinheiro ali da loja do caixa, tá? Então aqui é só a gente clicar em sangria.
também somente em dinheiro, tá? Então, aporte e sangria, sempre que a gente fala dessas duas coisas, são referentes a dinheiro, beleza? Então, aqui a gente pode clicar na lupinha e vejam que aqui, diferente ali do aporte, a gente tem bastante templates já marcados, né? Com refeição, despesa geral, aluguel, água, enfim, material de limpeza, material de escritório. Então isso aqui é tudo configurado, vocês mesmos podem fazer, tá bom? E para referenciar ali exatamente por que vocês estão tirando esse valor do seu caixa, tá? Digamos que seja sangria, eu poderia mudar esse nome de sangria para depósito, tá? E aqui eu posso colocar aqui se eu tenho 100 mais 200, então eu vou ter 300, né? Então, digamos que eu quero tirar aqui, ó, 300. Vamos ver se ele vai deixar. Beleza, ele deixou. Ele ficou negativo, né? Porque ele vai contabilizando, né? Então, 200 menos 300 vai ficar menos 100, tá? Mas aqui no nosso saldo atual em dinheiro ficou zerado. Então, agora, se eu fechar o meu caixa, meu próximo turno não vai ter nenhum tipo de dinheiro, tá? Eu vou começar meu turno realmente totalmente liso, né? Totalmente zerado. Aí vai depender de eu fazer um aporte para o próximo dia, ou ali no meu dia a dia, o que for recebendo em dinheiro, eu posso deixar também aqui, tá bom? Então, esse aqui é o conceito também da sangria, tá bom? Alguém tem alguma dúvida referente à sangria? Alguém já tentou fazer essa rotina? Alguém está tentando fazer, está com bloqueio, alguma coisa assim? Tá. Ahn, beleza, então. Então, bom, a parte de caixa é isso aqui. Eu vou fazer um atendimento, tá? Rapidinho para a gente ver como é que entraria, tá? Como é que a gente é, faria ali a visualização do nosso caixa ali com um atendimento, tá bom? Para ficar um pouquinho mais próximo da rotina de vocês também. Então, eu vim aqui no módulo de atendimento, venda, né? Entrei aqui na estrutura de busca. Lembrando que se eu clicar aqui em pesquisar, ele vai trazer todos os registros que eu já fiz dentro do sistema, tá? Em ordem, né, da última que eu fiz até a primeira que eu fiz. Então, ó, data de orçamento. Ele sempre vai respeitar a data de orçamento, tá, pessoal? Porque quando a gente cria um novo lá em cima, o sistema aqui ele já entende como uma OS, tá? Independente se você fez a venda ali no mesmo dia, mas sempre o orçamento vai ser antes da data de venda, né? Porque a data de venda ela só vai existir quando você fizer qualquer tipo de recebimento, tá? Qualquer tipo, cara, se a venda for R$ 100, eu colocar um centavo, ele já converteu, tá bom? Aqui no sistema ele já diz que é venda. Então aqui ele vai puxar sempre por data de orçamento, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar em novo do lado direito superior. Vou colocar aqui um vendedor, como conheceu. O envelope. Lembrando que isso aqui tudo é obrigatório aqui na minha base, por isso que eu estou colocando, tá? Para vocês, talvez seja um pouquinho diferente. Um pagamento, né? Um responsável por pagamento, um cliente ali responsável. Vou colocar aqui paciente Ferri. E posso colocar aqui, fazer um receituário, tá? Ou um produto aqui também, tá? Eu vou colocar um produto avulso, para ficar um pouquinho mais rápido para a gente. De R$ 100. E vou colocar também um outro produto aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui uma armação. Adicionar. Legal, ele deixou. Ele informou que não tem saldo, né? Mas eu coloquei para os produtos ficarem sem controlar estoque. Tá? Lembrando que tem ali uma regrinha no módulo de produtos, que se tiver como controlar estoque e o saldo chegar a zero, a gente não consegue incluir o produto aqui dentro, né? Porque o sistema entende que você não tem produto físico para estar vendendo ele. Então ele te barra, tá bom? Então é bem importante vocês visualizarem isso também. Se ele tiver como não controlar estoque, né, que aí é mais para lentes, alguma coisa que vocês não têm aí físico com vocês, tá bom? Aí ele não tem problema, ele chega ali no zero, ele vai ficando negativo conforme vocês forem vendendo sem problema nenhum, ele não barra. Ele avisa, mas não barra, tá bom? Vou dar opções aqui e também já vou dar um receber aqui. Então a gente fez uma vendinha bem rápida, tá? Onde eu informei ele, o vendedor, o responsável de pagamento e coloquei dois produtos dentro dela, tá? Bom, na nossa tela de recebimento do lado esquerdo, vejam que eu tenho aqui o nosso saldo a pagar, né, que é o valor total da venda, que conforme vocês forem pagando ali parcialmente, ele vai abatendo desse saldo a pagar até que chega ali na parte que vocês quitam, né, a parte que zera tudo ali.
Esse vendas agrupadas, não sei se teve alguém que já viu, tá? Eu já comentei algumas vezes, mas ele é bem simples, tá, pessoal? Vocês podem agrupar vendas para o mesmo cliente, sempre para o mesmo cliente. Então, eu fiz a US número 1, tá? E fiz uma US número 2. Eu consigo vincular as duas, tá, juntas. Exemplo, eu fiz um óculos para o filho, um óculos para a mãe, em duas vendas distintas, mas depois eu agrupei. Quando eu agrupo elas, o recebimento ele vira um só e a nota fiscal também, tá? Então isso é uma regrinha que também tem, tá bom? Então é só clicar aqui em vendas agrupadas, que do nosso lado esquerdo vai aparecer todas as vendas que ainda não foram concluídas, né? Estão ali com um pagamento parcial ou zerados. Você consegue atrelar as duas daí também, tá bom? Então aqui, ó, disponíveis. Então se tivesse outra venda, outra OS para esse mesmo cliente que eu coloquei ali, que não tivesse totalmente recebida, eu poderia agrupar sem problema nenhum, tá bom? E do lado direito iria aparecer todas as vendas que já estão agrupadas com essa. Aí é bem simples, tá? É só clicar aqui em agrupar e dar um voltar aqui. Ou no caso, se eu fizesse errado, agrupasse errado, do lado direito você ia visualizar o que tem as agrupadas e só clicar em desagrupar. Lembrando que tem até um aviso aqui, tá? Ó, a função desagrupar é aplicada apenas para vendas sem recebimento, tá? Sempre com essa regrinha, tá bom? Voltando aqui então para o nosso pagamento rapidinho, só para a gente visualizar ali o nosso caixa, que é o intuito desse treinamento de agora. Vou localizar aqui uma forma monetária, vou dizer que foi no cartão, tá? Eu vou tirar a integração TEF, tá? Já falei, mas eu sempre reforço, tá? A integração TEF, para quem trabalha e entende um pouquinho, é quando o sistema é linkado com a tua maquineta, tá? Então, tudo que você colocar aqui e dar ali um inserir recebimento, ele vai jogar lá para a maquininha exatamente o que você colocou aqui no sistema, tá bom? E se eu deixar como não, ele significa que é um POS, né? Então você teria que você mesmo na maquineta selecionar ali o valor, a parcela e passar para o cliente ali, tá? De forma manual. E depois para o sistema a mesma coisa, tá? Informar aqui a bandeira, tá? Vamos colocar aqui a bandeira. A identificação, tá? Que é o NSU, teria que ser feito também de forma manual. Como é que eu pego essa identificação? Quando o cliente passa ali o cartão, né, na maquineta vai gerar dois recibinhos, certo? Que é o do cliente e a via da loja. Sempre fiquem com a via da loja, porque dentro ali desse papelzinho, né, da maquineta vai ter ali o código de autorização, alguma coisa assim, tá? Que é vinculado a cada transação que é feita. Então vocês podem colocar ele aqui daí. Inserir recebimento. Então eu fiz uma venda só e vejo que ele está em vermelhinho, né? Então ele está em aberto, independente de eu ter colocado débito, ele ficou em aberto para mim. Tá? No treinamento passado, eu alterei aqui a forma monetária do cartão para que ela não fizesse a baixa automática, tá? Para a gente fazer um teste, etc. Então eu deixei ela para ele ficar em aberto, para eu ter que depois fazer aqui a baixa, tá? Mas independente, isso aqui é até legal de ficar para mostrar para vocês, que independente dele estar em aberto, o sistema entende que é um recebimento que foi realizado, tá? Então, se eu clicar aqui em sair e lá para o meu caixa, eu vou dar uma, ó, veja que nem carregou aqui pra gente, tá bom? Vou dar uma atualizar. Ele vai constar aqui, tá bom? Mesmo o meu título ali estando em aberto, tá bom? Ele vai constar aqui pra gente, tá? Ele vai entender que foi recebido, porque ali para a loja, nem sempre, geralmente quando os títulos estão em aberto, tá? Principalmente cartão, é porque a loja tem um escritório ou algum responsável do financeiro que faz validações com a rede, né, com a maquineta ali, com essa parte de operadora, para ver se realmente os valores entraram e depois, de forma manual, ela vai lá e baixa, tá, esses títulos aqui. Então, para a loja ali, para a pessoa que passa ali no caixa, que faz a venda, ela não tem a obrigação de saber, né, ela não é a rotina dela entrar ali na operadora para fazer esse reconhecimento de baixa ou não, tá bom? Então, isso aqui vai ficar visível independente ali para a loja, tá? Aí depois a parte financeira, etc, também consegue validar e fazer a baixa lá nos títulos normais, tá bom? Bom, então aqui nosso cartão, né, ele foi alimentado aqui no nosso caixa, os R$ 800, e do lado direito